Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A bomba que sacudiu o futebol brasileiro nesta manhã deixou até os mais acostumados com as polêmicas de queixo caído. Rafael Veiga, o craque do Palmeiras, camisa 10 incontestável e ídolo de tantos torcedores, teria assinado um contrato milionário com o Corinthians. O rumor correu como fogo em palha seca, atravessou os grupos de WhatsApp, tomou conta das mesas redondas e explodiu nas redes sociais. O que parecia impossível, inimaginável até para os roteiristas mais ousados, aconteceu diante dos olhos de uma torcida que ainda tenta digerir a notícia. Para os palmeirenses, é como ver o capitão de um navio trocar de bandeira no meio da travessia, abraçar o rival histórico e deixar o barco à deriva. A sensação de traição se espalhou em comentários indignados, memes raivosos e mensagens de repúdio, como se Veiga tivesse atravessado uma fronteira sagrada que jamais poderia ser cruzada. A relação do jogador com a torcida sempre foi marcada por respeito, entrega e títulos, mas agora esse passado parece corroído por uma escolha que não cabe em nenhuma lógica esportiva tradicional. O Corinthians, por sua vez, assiste de camarote a implosão emocional do rival e já comemora um golpe que tem mais peso psicológico do que qualquer vitória em campo. O cenário é de guerra fria nos bastidores do futebol paulista. De um lado, dirigentes do Palmeiras que se dizem traídos, jurando que foram pegos de surpresa e que sequer acreditaram quando receberam a primeira informação. De outro, um Corinthians estrategicamente silencioso, deixando que o barulho das redes sociais faça o trabalho de amplificar o impacto do anúncio. A ideia de que um dos principais nomes do elenco palmeirense, jogador símbolo da última era vitoriosa do clube, vá vestir o manto alvinegro é algo que mexe com as entranhas da rivalidade. O choque não é apenas esportivo, mas também emocional, cultural, carregado de simbolismo. Para muitos palmeirenses, Rafael Veiga representava lealdade, constância e uma conexão quase espiritual com a torcida. Agora, esse elo parece quebrado. Os corintianos, por outro lado, vibram com a possibilidade de ver o camisa 10 articulando jogadas na Neoquímica Arena, como se fosse a concretização de uma vingança histórica contra um rival que se habituou a vencê-los em finais recentes. Enquanto os memes multiplicam-se, a sensação é de que estamos diante de um capítulo inédito no livro das maiores rivalidades do futebol mundial. Os bastidores contam que as negociações foram mantidas em sigilo absoluto. Reuniões discretas, jantares em locais afastados, empresários em ligações cifradas e cláusulas blindadas de confidencialidade. Nada podia vazar antes da hora certa, e foi justamente essa habilidade em manter tudo nas sombras que amplificou o choque do anúncio. Veiga, que sempre se mostrou um atleta reservado, manteve-se treinando, sorrindo nas fotos oficiais e aparentando normalidade, enquanto sua vida profissional tomava um rumo que ninguém poderia imaginar. A própria diretoria do Palmeiras, segundo rumores, teria descoberto tudo de maneira tardia, sem tempo para contra-atacar ou oferecer uma proposta que pudesse segurar o craque. O Corinthians, nesse caso, teria jogado com inteligência de espião, aguardou o momento exato para dar o bote, sabendo que o impacto psicológico valeria tanto quanto o desempenho em campo. Há quem diga que até jogadores do elenco palmeirense foram surpreendidos, recebendo a notícia junto com os torcedores e sentindo a mesma indignação. Dentro do Corinthians, o clima é de euforia controlada. Os dirigentes sabem que criaram um terremoto esportivo, mas também entendem que qualquer palavra mal colocada pode inflamar ainda mais os ânimos do rival. Rafael Veiga, por sua vez, está no olho do furacão. O meia, que conquistou títulos de peso, gols decisivos e o carinho incondicional da torcida verde, agora se vê taxado de traidor, vilão e mercenário. A imagem de ídolo que levou anos para ser construída parece ruir em questão de horas. Mas é preciso lembrar que o futebol é também um negócio, e o Corinthians teria oferecido uma proposta irrecusável, com cifras que extrapolam a realidade do mercado nacional. Salário astronômico, bônus por performance, direitos de imagem inflados e até promessas de liderança técnica e moral dentro do elenco. O projeto foi desenhado para seduzir um jogador que, aos 29 anos, sabe que o tempo para garantir estabilidade financeira e protagonismo esportivo é limitado. O problema é que,
Ao aceitar o acordo, Veiga não apenas muda de clube, ele reescreve a própria história. E essa história, agora, é marcada pela mancha de ter virado as costas para uma torcida apaixonada, que já discute se o nome do jogador deve ser apagado das memórias oficiais do clube. Enquanto isso, nas arquibancadas da internet, a guerra está declarada. Torcedores do Palmeiras prometem jamais perdoar o craque, enquanto os corintianos não param de provocar, afirmando que agora tem o melhor reforço da década. O tom é de rivalidade inflamada, como se cada comentário fosse mais uma fagulha jogada em um barril de pólvora. As páginas de torcidas organizadas estampam declarações duríssimas, chamando Veiga de inimigo público número 1 e prometendo que o reencontro com a torcida não será nada amigável. Do lado alvinegro, as organizadas já preparam faixas de boas-vindas e até músicas para recepcionar o novo ídolo. A troca de farpas não se limita às torcidas, jornalistas, ex-jogadores e até personalidades fora do futebol já opinam sobre a bomba. Alguns defendem o direito de Veiga de escolher seu futuro, lembrando que a carreira de atleta é curta e que dinheiro pesa. Outros, no entanto, enxergam a decisão como uma traição sem perdão, uma afronta à camisa que ele honrou por tantos anos. A cada minuto, novos detalhes surgem, alimentando um rumor que parece longe de se esgotar. E o mais impressionante é que ninguém parece acreditar totalmente que essa história esteja fechada. Alguns jornalistas especulam que ainda pode haver uma reviravolta, que talvez o Palmeiras tente contra-atacar com uma proposta ainda mais absurda ou que o jogador, diante da reação avassaladora, repense o passo dado. Outros garantem que não há volta, o contrato já foi assinado, as cláusulas já estão registradas e a única coisa que falta é a apresentação oficial. O que se sabe é que a rivalidade Palmeiras x Corinthians acaba de ganhar um novo capítulo, talvez um dos mais intensos e dolorosos de todos os tempos. Para muitos torcedores, a dor é comparável à perda de uma final de Libertadores, mas com um agravante: o protagonista dessa derrota não está do outro lado, mas era parte da própria família. É por isso que as ruas, bares e redes sociais fervilham, transformando a cidade em um caldeirão. As próximas semanas prometem ser explosivas, com coletiva de imprensa, protestos, inevitavelmente, o primeiro encontro de Veiga com sua antiga torcida. Esse dia já é aguardado como um evento épico, com ingredientes de drama, ódio, vingança e, claro, futebol. Se a primeira reação foi de choque e incredulidade, o segundo estágio é o da especulação. Agora todos querem saber os bastidores reais dessa mudança que balança o futebol brasileiro. Fontes próximas ao staff de Rafael Veiga garantem que o Corinthians vinha monitorando o jogador há meses, esperando o momento em que seu vínculo com o Palmeiras entrasse em fase vulnerável para avançar com tudo. O clube alvinegro teria feito reuniões com o empresário do atleta em sigilo absoluto, fora do radar da imprensa, montando um projeto que ia muito além do dinheiro. A promessa de torná-lo protagonista absoluto em um elenco que busca a renovação pesou na balança, assim como a possibilidade de ser a grande estrela de uma reconstrução histórica do Corinthians. Do lado do Palmeiras, a versão é de que a diretoria confiava demais no vínculo emocional entre jogador e torcida, e por isso subestimou a força da proposta rival. Os dirigentes verdes não acreditavam que Veiga pudesse sequer cogitar uma saída para o maior adversário, e esse erro de leitura abriu a brecha que o Corinthians aproveitou. Agora, o debate entre torcedores e comentaristas gira em torno da pergunta inevitável: o craque foi seduzido ou simplesmente traiu? O clima dentro do elenco palmeirense também é um ponto de tensão. Companheiros de Veiga teriam recebido a notícia com a mesma surpresa que os torcedores, sem nenhum sinal prévio de que ele estaria insatisfeito ou cogitando mudar de ares. Alguns, segundo rumores, se sentiram pessoalmente enganados, já que acreditavam no discurso de comprometimento total com os objetivos da temporada. O vestiário, sempre retratado como um espaço de união e cumplicidade, agora enfrenta uma nuvem de desconfiança. É inevitável que surjam dúvidas. Será que outros jogadores estão negociando em silêncio? Será que a diretoria realmente está no controle? Esse tipo de instabilidade psicológica costuma ser devastador para um elenco que luta por títulos importantes. Enquanto isso, no Corinthians, o clima é de festa interna. Jogadores já compartilham mensagens privadas celebrando a chegada do novo camisa 10, vendo nele a peça capaz de transformar o time.
A torcida alvinegra alimenta o sonho de uma temporada épica, com Veiga sendo decisivo em clássicos e finais. A ideia de enfrentar o Palmeiras com o ex-camisa 10 do rival já atiça a imaginação coletiva, e cada detalhe da transferência é consumido como se fosse um capítulo de novela. Outro aspecto que esquenta a discussão é a memória da rivalidade histórica. Palmeiras e Corinthians já travaram batalhas inesquecíveis dentro e fora de campo, mas a transferência de um ídolo de um lado para o outro sempre foi considerada tabu, quase um limite moral intransponível. Poucos jogadores ousaram atravessar essa fronteira, e os que fizeram pagaram preços altíssimos em sua relação com as torcidas. Rafael Veiga, ao assinar com o Corinthians, insere seu nome nessa lista polêmica, talvez de forma ainda mais impactante, já que ele era considerado símbolo de uma geração vitoriosa do Palmeiras. Para os palmeirenses, a sensação é de que a rivalidade foi profanada, como se o inimigo tivesse invadido a fortaleza mais protegida. Já para os corintianos, é a consagração de uma vitória fora das quatro linhas, um gesto que mexe no orgulho rival e reforça a narrativa de que o Corinthians consegue sempre surpreender. Esse contexto histórico alimenta ainda mais o burburinho, pois a rivalidade não é apenas esportiva, é social, cultural, envolve famílias, vizinhos e gerações inteiras. A transferência de Veiga, portanto, transcende o futebol e se torna um fenômeno coletivo, capaz de impactar até quem não acompanha diariamente o esporte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A mídia esportiva, como era de se esperar, mergulhou de cabeça nesse turbilhão. Programas de TV dedicaram horas inteiras a discutir cada detalhe do acordo, enquanto rádios e portais online repercutem declarações de dirigentes, ex-jogadores e até políticos que resolveram dar pitaco na polêmica. Jornalistas mais experientes lembram que o futebol moderno é regido pelo dinheiro e que essa movimentação não deve surpreender. Mas a narrativa da traição é tão forte que se torna impossível ignorar. Afinal, o torcedor comum não pensa em cifras milionárias, mas em paixão, identificação e lealdade. É nesse choque entre razão e emoção que a história ganha combustível. O Corinthians, por sua vez, aproveita o protagonismo e se coloca no centro do debate nacional, conquistando espaço midiático gratuito e fortalecendo sua imagem como clube ousado e estratégico. O Palmeiras, ao contrário, precisa lidar com a repercussão negativa e explicar como permitiu que seu principal craque escapasse pelas mãos do maior rival. Essa diferença de postura só intensifica a sensação de desequilíbrio entre os dois lados, como se o alvinegro tivesse vencido uma partida sem sequer entrar em campo. O futebol brasileiro, nesse momento, respira essa notícia como se fosse um grande clássico acontecendo todos os dias. E se existe um ponto que todos aguardam com ansiedade é o primeiro encontro de Rafael Veiga com o Palmeiras após a transferência. Esse jogo, seja em campeonato estadual, nacional ou até em mata-mata de Libertadores, promete ser um dos eventos mais carregados de emoção da década. A expectativa é que a torcida alviverde prepare uma recepção hostil, transformando o estádio em um caldeirão de vaias, protestos e símbolos de repúdio. Veiga, por sua vez, terá de mostrar nervos de aço para suportar a pressão e ainda entregar desempenho dentro de campo. Esse duelo já nasce com cara de final, independentemente da competição, pois carrega o peso de uma rivalidade que ultrapassou limites. O Corinthians sabe disso e já planeja usar o episódio como combustível, transformando o jogador em símbolo de coragem e ousadia. O Palmeiras, por outro lado, tem a missão de provar que pode sobreviver sem o ídolo, talvez até mais forte, para transformar a traição em combustível de superação. Esse jogo, quando acontecer, será mais do que futebol, será catarse coletiva, um espetáculo de emoção bruta que entrará para a história do esporte brasileiro como um divisor de águas. No fim das contas, o que resta é a certeza de que a rivalidade Palmeiras x Corinthians jamais será a mesma depois desse episódio. Rafael Veiga, ao assinar com o Alvinegro, deixou de ser apenas um jogador de talento para se tornar um personagem de uma narrativa que mistura drama, paixão e até tragédia esportiva. Sua escolha redesenha fronteiras, quebra paradigmas e alimenta uma rivalidade que parecia já ter alcançado todos os limites possíveis. Para o Corinthians, é a chance de escrever uma nova era, com um craque de peso comandando o meio de campo e inspirando uma torcida que respira competitividade.
Para o Palmeiras, é a ferida aberta de perder não apenas um jogador, mas um símbolo, uma referência que parecia inabalável. A história ainda terá desdobramentos, porque no futebol nada é definitivo, mas o estrago emocional já está feito. Torcedores verdes tentam encontrar explicações, torcedores alvinegros celebram, e o Brasil inteiro acompanha esse espetáculo como se fosse uma série de televisão transmitida ao vivo. Em um país onde futebol é religião, a traição de Veiga já é tratada como um dos episódios mais marcantes e dolorosos de toda a história recente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!